Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores. Hoje, excepcionalmente, esse vídeo sendo postado de sábado porque eu estou saindo para viajar, então amanhã não vai dar para postar o vídeo, estamos postando aí no feriadão de 15 de novembro. Então vamos ver o que a Ana Inês tem para dizer sobre o resumo da semana. Vamos para o resumo da semana. Essa semana foi digna de filme de suspense americano, mas no final de muita volatilidade, o preço não saiu do lugar. Mas o que está por trás desse lenga-lenga? Fim do shutdown nos Estados Unidos. A novela americana teve seu final feliz, tirando uma incerteza dos ombros do mercado. O alívio foi rápido, mas será que resolveu o problema de fundo? Inflação chata e o Fed na dúvida. A inflação teimosa e o Fed incerto sobre o corte de juros seguraram a alta. Essa incerteza global é o que está causando esse sobe e desce, sem direção. Enquanto isso, o medo de uma bolha com as gigantes de inteligência artificial continua. As comparações com a bolha.com estão esquentando, e a gente precisa ficar de olho para saber se é hora de comprar a tese ou vender o topo. E no nosso quintal, a coisa está animada. Fluxo gringo. O cenário macro do Brasil com perspectivas de juros mais altos que lá fora e ativos descontados. Tá chamando a atenção dos investidores estrangeiros que estão botando uma grana forte na nossa bolsa, acelerando o Ibovespa e derrubando o dólar. Toda essa briga de macroeconomia, política e teses de investimento tá ajudando o Ibovespa. Nos próximos minutos, o MDR vai mergulhar nos gráficos e explicar esses movimentos. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Ana Inês, mas pode me chamar de AIE. Até a próxima! Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @MFMudão, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @MDRoberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método 10X, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor, turma, veja que o mercado internacional, ele até que continua bonitinho, né? Nós continuamos ali no topo histórico, né? Alguns ativos consolidados, outros rompendo, o EWZ indo muito bem, então no mercado internacional está tudo bem. Já nos Estados Unidos, essa semana aqui ela foi mais emocionante, né? Porque você vê que nós temos aqui alguns setores aqui, principalmente healthcare, muito fortes, né? Outros vai não vai, e aqui uma divergência, né? Nas magníficas 7. Nós temos aqui Microsoft, que reagiu bem, a Apple, que está ali no topo histórico forte, Nvidia, apesar de toda a bagunça, ela ainda fechou positivo, né? A AMD também positivo e tal. Só que aí nós temos aqui Tesla caindo bastante, quase 6%, Amazon 4% e assim por diante, né? Então criou aí essa bagunça, e essa bagunça é o que a Ana Inês falou, né? Nós temos ali o fim do shutdown, então expectativa de entrada de liquidez no mercado, e ao mesmo tempo nós temos essa preocupação com a bolha da inteligência artificial, né? Então essa semana teve aí o Michael Burry, o cara lá do Big Short, saiu uma notícia sobre uma exposição dele a umas puts de Palantir, para vencer em 2027 a $50, né? A Palantir está cotada hoje a quase $200, né? Então, e ainda, obviamente, né? Aí é que fica a dúvida, né? O jornalista que fez essa matéria, ele errou, o cara está gastando 9 milhões para fazer essa posição, e o cara escreveu que ele fez uma posição de 900 milhões contra a Palantir. E aí a dúvida é, o cara é um imbecil ou o cara está mancomunado com alguém que shorteou o papel e mandou a notícia só para eles se darem bem, né? Então, veja que a Palantir aqui na semana caiu 2,2%, mas teve durante a semana aí mais volatilidade, né? Mas essas coisas acontecem o tempo inteiro, né? Vamos ver agora os gráficos. Então a gente vê aqui o VIX, né? Ele teve essa semana aqui, voltou a beliscar aqui os 22, 23 pontos, mas acabou fechando aqui abaixo dos 20, né? Ele poderia ter dado uma estourada e decidiu não fazer isso. Já os juros, olha, juros americanos aqui querendo subir, né? Exatamente porque tem aí tanto o Powell quanto outros diretores falando que
talvez não tenha corte em dezembro, o mercado estava esperando isso. Na Europa também, os juros teve uma semana de alta, então ele continua espremendo aqui, espera que esse negócio não rompa para cima. O Reino Unido também reagiu, que estava aqui no fundo, então todo mundo, e o Japão também, né, para cima. Então todo mundo aí com juros um pouco para cima, porque os dados de inflação, lembrando, né, ainda tem muito dado faltando aí do mercado americano, mas os dados que estão saindo ainda mostram uma inflação resistente. A gente já cansou de falar sobre isso daí aqui, né? Com a impressão de dinheiro que aconteceu depois do Covid, não tem jeito, a gente vai ter uma inflação mais persistente por mais tempo. Não importa os juros que você faça, isso daí é inevitável, tá? Indo aqui para o SP500, veja lá, isso daqui que a Anina estava falando, né? Veja que ele abriu, né? Aí acabou o shutdown, aí sobe, aí depois bolha.com, Palantir, Michael Burry, aí desce, e aí depois reage e fecha aqui no mesmo lugar. Então, andou sem sair do lugar, né? E aí, eu vou até colocar aqui no gráfico diário, esse SP500, porque nós temos essa situação aqui, né? Nós temos esse canal de alta e eu falei no meu vídeo aí de sexta-feira, né? Que isso daqui é muito comum, né? Faz a correção, aí depois reage, aí vem testar fundo e depois vai. E quando você olha isso daqui, está muito parecido, né? Veio aqui, não conseguiu vencer topo, vem testar fundo e reage. Provavelmente esse negócio continua para cima, porque nós estamos aqui num belo de um canal de alta, a tendência é de alta, tanto no diário quanto no semanal. Então, não dá para duvidar ainda e falar que isso aqui é um topo, a reversão de tendência. Não tem nada que afirme isso daqui por enquanto, tá? A mesma coisa vale para a Nasdaq, né, que também fez o mesmo movimento aqui, mas continua no topo histórico, né, e o Dow Jones, que fez uma barra super forte, chegou a fazer pivô de alta e deu uma voltada, né, mas se você for olhar em relação ao fechamento da semana passada, ele está fechando no mesmo ponto, né. Já o Russell 2000 chegou aqui a perder o fundo, né, mas também reagiu, talvez seja um falso rompimento. Vamos até ver aqui no gráfico diário, isso aqui pode dar uma oportunidade. Veja, ó, isso aqui é um falso rompimento, né? Então, assim, rompendo aqui o 240, tem uma compra para ir testar o topo. Não é o gráfico mais bonito do mundo, mas está aí, né? Já indo para a Europa, né? Nós temos aqui o Eurostoxx 50, que olha, tinha feito pivô de alta, voltou, mas fechamento mais alto aqui da história, né? O Dow Jones, o DAX continua aqui enroscado no meio da consolidação. O Reino Unido andou bastante, voltou, mas continua aqui no topo histórico. A França, apesar de ter rompido aqui, ter voltado um pouco, veja que é um candle bonito ainda, né? Essa sombra aqui não quer dizer nada, nós continuamos aqui com topos de fundos ascendentes e o ativo no topo histórico, né? Então, essa semana pode romper o topo. A Espanha, olha só, topo histórico, né? Deixou uma sombrinha, mas continua subindo. A Itália também topo histórico, deixou uma sombrinha, mas continua no maior fechamento da história, né? E indo para a Ásia, nós temos aqui a China, que essa semana aqui fez um candle interessante, aí agora está aqui parado, né? Obviamente. O Japão, depois de ter feito aqui essa engolfada, essa semana decidiu ficar no mesmo lugar, então não tem problema nenhum por enquanto, né? Os mercados emergentes, é isso aqui que eu chamo a atenção e eu vou falar mais uma vez, né? Você veja aqui, ó, desde vamos falar do ano de 2025, né? Então, no ano de 2025, estava aqui, janeiro de 2025, mercados emergentes subiu aqui já a 36%, né? Deu uma espetada aqui no tarifaço, né? E o nosso EWZ, se a gente pegar aqui desde do fundo de 2025, né? Do começo de 2025, nós subimos 46%, né? Então, isso daqui está muito atrelado, lembrando que esse mercados emergentes aqui é a média de todos os mercados, né? Colocando México, Peru, Argentina, todos esses caras, né? Chile, Bolívia, Colômbia, e entre outros, né? Então, você tem alguns que estão melhor do que o Brasil, você tem alguns que estão pior do que o Brasil, então o mercado emergente está um pouquinho pior do que o IBOV, do que o EWZ. Mas, de qualquer jeito, essa grana é uma grana que subiu demais no mercado americano, o pessoal falou, bom, tem aí
esse negócio de AI, não sei o que, vão pegar um pouco de dinheiro e colocar nos mercados emergentes, e eles distribuíram. E nessa distribuição veio alguma coisa para o Brasil. Então isso daí que está puxando a WZ para cima. Tá? Se você olha o fluxo de capital de varejo e de institucionais brasileiros, eles não estão na bolsa não, eles estão muito mais em renda fixa, tá? E faz sentido, né? Indo para as commodities, nós temos o petróleo aqui que teve volatilidade, mas não saiu do lugar. Minério de ferro também não saiu do lugar. O cobre continua dentro da mesma consolidação. O ouro fez uma semana interessante aqui, ele teve volatilidade aqui no gráfico diário, né? Então, vamos ver aqui, olha só. Veja que nós podemos estar passando aqui por uma situação parecida com essa daqui. Olha, quando ele fez essa pernada aqui, aí veja que ele veio aqui, depois veio aqui, aí fez isso. E aí ficou aqui um tempo, né? Estou falando que eu acho que a gente vai ficar numa consolidação aqui por um tempo. Então, faria sentido isso daqui, vir fazer isso daqui e continuar, né? No semanal, continua tudo para cima, não tem a menor dúvida, não tem sinal de topo de reversão de tendência, tá? Topo sim, mas não reversão de tendência. A prata, a mesma situação, tá aqui, né? Eu acho que a prata tem mais chance de romper o topo do que o ouro no momento, por várias razões. Se você pegar, nós fizemos esse estudo aqui lá na sala ao vivo com o pessoal, né? Então, você vê que essa prata aqui, olha, ela estava aqui nos 50 dólares, quanto ela está agora? 50 dólares, né? Ela estava aqui em 2011, né? Mas ela bateu esse mesmo 50 dólares aqui em 1980. Então, veja que isso daqui é uma xícara gigantesca, né? E o mais importante do que essa xícara aqui, né? Que ela projeta um negócio assustadoramente para cima, é que se você fizer a correção de inflação de 1980 para hoje e colocar o quanto valia os 50 dólares em 80 e quanto vale hoje, isso daqui essa prata deveria estar custando 200 dólares e nós estamos com 50 dólares. Então o potencial, quando a gente vê essas projeções aqui, que mostra aqui, ó, 85 dólares, 110 dólares, isso daqui é pouco perto de onde a prata pode ir, tá? Por isso que eu estou muito comprado nessa prata. Olhando aqui a platina, ela está enroscada, né, bastante tempo. E o urânio corrigiu bastante, né, fazendo um pullback aqui nesse topo. Vamos ver se ele segura agora para dar uma oportunidade de compra. Eu queria chamar a atenção para vocês do cacau, tá? O cacau que teve aí todos esses problemas de produção, tal, o preço subiu absurdamente, né? Ele vinha aqui num patamar normal, né, de 2,40 e chegou a bater aqui quase 14 dólares, né? E agora, o que ele fez? Ele fez esse movimento aqui, né, que você pode olhar de duas formas, né? Você tem esta linha de tendência aqui, que foi rompida, né? Então, primeiro pivô aqui para baixo, depois de ter feito dois topos descendentes. E agora, o que ele fez? Ele perdeu esse fundo aqui, né? Fez um pullbackzinho e pivô de baixo. Então, eu fiz essa venda aqui, essa semana foi maravilhoso o movimento e eu acho que esse negócio tem tudo para voltar para esse patamar aqui, tá? Então eu estou vendo esse negócio aqui como um trade de longo prazo, tá? Só para chamar atenção para vocês, isso daqui é uma clássica configuração de topo. Isso não quer dizer que vai direto, né? Pode ter volatilidade e tal, mas para mim esse cacau tende a voltar aqui para a faixa dos 3 dólares, tá? Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que marcou aqui um topo aqui nessa resistência dos 100 dólares, né? Então, o trade aqui desse DXY é esse trade aqui do euro-dólar, né? Que eu falei para vocês. Veja aqui, tem aqui esse 1, 2, 3 aqui de fundo, né? Nessa região, e ele tem tudo para ir testar topo ali, né? Outras moedas também estão bonitas. Nós temos aqui o Yen japonês, né? Que também, o Yen, né? Está indo testar topo aqui, né? Então a gente está falando de compras desde este fundo aqui. Nós temos aqui a rúpia indiana também, que está prestes a fazer um pivô de alta, tá? Então fica de olho nesses caras aqui, tá? O dólar está se desvalorizando e tem esses trades aqui. Falando nisso, o dólar se desvalorizando, o Bitcoin deveria se valorizar, mas não é o que está acontecendo. Esta semana aqui fez uma bela de uma barra de baixa, perdeu este fundo aqui, né, dos 100 dólares,
e agora está sendo cotado aqui a 106 dólares, 106 mil dólares no momento, né? Isso daqui é preocupante porque pode abrir uma janela aqui para uma correção maior, tá? Não importa o que está acontecendo, né? Eu já falei isso daqui pelo relógio do Bitcoin, isso daqui pode ser realmente o topo, o relógio em relação aos halvings, né, que acontecem. Então, normalmente, nesse período, é o período de marcar topo histórico, e ele marcou topo histórico e agora está fazendo uma correção. A dúvida que está acontecendo é a primeira vez que nós temos um ciclo diferente, onde você tem outros tipos de investidor. Então, você tem os institucionais, você tem os ETFs, você tem as Treasury Companies, você tem os bancos centrais comprando Bitcoin. Então, assim, está mudando a dinâmica do Bitcoin. E aí, a dúvida esse negócio vai continuar corrigindo aqui, porque o pessoal está colocando lucro no bolso e indo para outros ativos, né, com medo de uma correção, e aí esse negócio pode voltar aqui para a faixa dos 75 mil dólares, né? Ou isso daqui é só a chamada busca de liquidez, né? E aí ele vai fazer aqui uma barra verde, assim como já fez outras vezes, né? Por exemplo, tá vendo aqui caiu, né? E depois ele fez isso daqui. E aí fazer um falso rompimento para romper topo. Então, os dois cenários são possíveis, né? Vamos acompanhar aqui, por isso que nós estamos todo dia aqui fazendo análise, né? E o Ethereum também é a mesma coisa, né? Marcou topo aqui, virou para baixo, perdeu fundo, nesse momento trabalhando aqui perto dos 3.100 dólares. Não duvido ele vir aqui nos 3.000, aliás, nos 2.500 dólares, tá? Então, se alguém está comprado nesse negócio aqui, cuidado, tá? Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, tenha cuidado. Vamos falar aqui sobre as principais, as magníficas, né? Então, a Apple continua aqui no topo histórico, teve uma semana ok, né? A Microsoft, olha, fez uma semana aqui de 1, 2, 3, então continuo falando que isso daqui é uma região interessante de compra para voltar a testar topo, tá? A Amazon tá feia aqui porque rompeu o topo, fez pullback, ela precisa reagir aqui a essa região. Vamos ver se essa semana reage para dar uma oportunidade de compra. O Google continua aqui no topo histórico, isso daqui parece uma consolidaçãozinha, assim como ele fez aqui, né? Ele pode fazer aqui novamente e depois romper mais. Até o momento é isso. A Meta continua feia, mas olha, a Meta, quando ela fez essa correção aqui, ela também veio testar essa região e aí depois, foi embora, né? Então, precisa esperar dar o sinal, mas eu ainda não perdi a fé na tendência da Meta, tá? A Netflix continua aqui nessa bandeira de alta, né? Então, veja que a Netflix tem essa característica desde que ela está nesse canal, né? Ela faz movimentos e aí depois em bandeira, aí quando chega aqui reage, aí aqui foi mais uma lateralização, né? Mas reagiu, aqui também, olha, embandeirou, quando chega aqui no fundo reage, então eu estou esperando ela reagir aqui para dar uma compra, tá? A tendência permanece. A Tesla violou esse fundo aqui, agora já deixei aqui um Fibonacci, porque ela pode vir aqui nos 340, né? Vamos ver, tem até esse canalzinho aqui, faria sentido esse negócio. Se vier nessa região, é oportunidade de compra, mas quem estava comprado aqui tem que pular fora dessa Tesla no momento, tá bom? Ela está no topo histórico, tá? Então, assim, não é reversão de tendência isso aqui não. Isso aqui pode ser só, lembrando que você tem que levar em conta que esse negócio aqui, ali no tarifaço, estava cotado a 210 dólares e ele chegou a bater quase 500 dólares, né? Subiu aí 120% e agora está aqui subindo ainda 90%. Então, é normal o ativo fazer uma correção, tá? Foi uma alta muito forte. A Nvidia, apesar de toda a bagunça aí de inteligência artificial e tal, ela continua se segurando aqui no topo histórico, né? Por enquanto é só pullback no topo rompido, pode dar mais oportunidade de compra, tá? E o polêmico da semana, né, que foi a Palantir, vamos ver aqui. Olha só, no gráfico semanal, né, ela continua numa tendência de alta, então teve essa volatilidade aqui, isso daqui, olhando nesse gráfico parece que é pouco, né, mas quando a gente, porque o ativo é muito volátil, né, mas quando você coloca aqui, ó, ela corrigiu quase 20%, né, é bastante coisa. Então, assim, aquilo que eu falei, aquela teoria do cara que deu a notícia lá dos 900 milhões de dólares short do Michael Burry,
Se ele está acumulado com alguém para fazer um short, 20% input, dá para você fazer um caminhão de dinheiro, né? Então, o que eu tenho a dizer é que da outra vez que ela fez essa correção, fez isso daqui e voltou a subir, né? Então ela pode voltar a subir. Tá perdendo força aqui no rompimento de topo? Tá, mas ainda não dá para falar nada de reversão de tendência, tá bom? Então, como eu ia dizendo, os Estados Unidos continua tudo ok, né? Mercado internacional, né? A Europa tá bem, a Ásia tá bem e os Estados Unidos também não tem nenhuma reversão de tendência, né? Isso significa que não pode mudar? Pode. A gente tem que ficar de olho nos Estados Unidos todo dia, porque se começar a ter uma correção mais forte, a gente tem que mudar o planejamento. Mas por enquanto ainda continua só compra, tá? E aí vamos agora para o Brasil, que é a mesma análise, né? Olha só, o Brasil ainda tem o benefício aqui, olha, o pessoal está precificando aqui queda de juros, né? Então, enquanto o mundo inteiro teve uma semana de alta de juros, o Brasil precificou aqui os juros para baixo, né? Ou seja, apesar do Galípolo falar que não vai cortar juros, todo mundo está esperando corte de juros no Brasil. O Ibov teve mais uma semana espetacular aqui, né? Então, quinta semana seguida de alta forte, né? E quando a gente olha aqui esse canal, a gente vê que tem ainda um gásinho aqui para continuar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa. Veja aqui, olha, desde que ele começou aqui nesse canal, né? Então veja aqui que desse fundo até esse topo aqui do canal, ele andou 25%, né? Aí essa outra pernada aqui, ele andou, do fundo do canal, andou também 25%. Aí ele pega e faz aqui uma paradinha para pensar, uma correção, né? E depois faz mais uma pernada. Aqui andou aqui 18%. Aí aqui, olha, ele fez uma outra pernada de 15%. Aí quando ele chegou aqui no fundo, olha, ele fez uma pernada até aqui de 20%. Aí ele deu uma parada para pensar, né? E agora nós podemos colocar essa pernada aqui, ele está andando, olha, 19%. Então, como teve pernadas aí de mais de 25, se você colocar aqui no topo do canal, olha, dá 25, né? Ou seja, ele pode ir lá nos 165 mil pontos, né? Nós estamos aqui nos 158 agora, né? Não duvide que ele tenha mais uns 7 mil pontos para andar, tá bom? Esse comportamento aqui mostra que ele tem força para fazer isso, tá? Principalmente se o mercado americano resolver dar uma pernada para cima agora com o fim do shutdown, né? Olhando aqui o índice no gráfico diário, veja que ele está nessa região aqui, que é uma região que eu marquei aqui muito importante, né, de briga. O índice ele faz a correção, então ele é diferente, o gráfico do Ibov, mas isso daqui eu gosto cada vez mais, cada dia que passa, isso daqui vai se tornando uma consolidação. E a hora que romper, tem mais compra no índice, tá? Eu digo mais compra porque nós estamos comprados no índice desde aqui de baixo, né? E não tem nenhuma ciência nesse negócio aqui da NASA, né? Simplesmente você vê que ele vem aqui no fundo e dá uma pernada, vem aqui no fundo e dá uma pernada, vem no fundo e dá uma pernada, vem no fundo e dá uma pernada, veio no fundo, a gente esperava uma pernada e foi o que a gente fez, tá? É assim que se opera, né? 60 minutos não preciso nem te falar, porque ele está aqui há 4 dias na mesma região, uma consolidação, é uma bandeira de alta aí para romper para cima, né? O dólar, no gráfico diário aqui, ele está nessa bandeirinha de baixa, né? Então perdeu esse fundo aqui importante, isso aqui é uma bandeirinha de baixa no diário, perdendo aqui tem mais venda, né? Olhando aqui no gráfico semanal, esse negócio aqui está bem vendedor, né? Ainda tem espaço aqui para vir até 5.200, talvez 5, né? Se continuar vindo o capital, fluxo de capital estrangeiro, isso pode acontecer, tá? Não duvide disso. As small caps também estão aqui na beira de romper essa região, que nem o índice, né? Rompendo isso aqui, fazendo esse pivô de alta, ele abre espaço para vir testar esse topo aqui. Veja que nós temos daqui para o topo, nós temos aqui uma avenida de 35%, tá? Não duvide que o small caps faça isso. Principalmente, eu acho que o mercado pode andar um pouco antes, né, na expectativa de corte de juros, mas sem dúvida, a hora que começar a cortar juros ou ali para mudar o discurso, esse negócio aqui vai explodir, tá? Pode esperar isso aí. Olhando os principais setores aqui, olha, nós temos o setor financeiro, continua no seu zigue-zague de alta aqui, mais uma semana maravilhosa, os bancos estão maravilhosos, né? O setor de materiais básicos ainda enroscado, não tem muito o que fazer. O setor de utilidades continua maravilhoso, tá? Então tá cheio de trades de compra ativos rompendo o topo histórico.
o setor industrial prestes a romper o topo histórico aqui, então muito bonito, né? A gente teve a retomada da VEG e aí vai nas... A Home ainda está ali enroscando, mas tem Kepler, Schultz, tem vários ativos aí, além da VEG, que você pode olhar, né? O setor imobiliário está andando muito bem, já na expectativa do corte de juros, né? Ele está quase aqui no topo histórico lá do pré-Covid, né? E tem tudo para vir aqui de novo, né? E o setor de consumo também está, olha, fazendo aqui um arredondamento de fundo. Os ativos estão muito baratos aqui no consumo e os gráficos ainda estão feios, tá? A maioria deles está feio, é só se olhar o gráfico de Magalu que nós vamos olhar na sequência. Mas a hora que cortar juros, esse negócio aqui vai explodir e vai ter muita volatilidade, porque como os ativos estão muito baratos, né? Qualquer entrada de fluxo faz ele andar bastante, né? Então vamos ver agora os principais ativos. Nós temos aqui o Itaú, que continua aqui na alta, né? Ele deu um sustinho aqui no gráfico diário, né? Deu uma engolfada, mas olha, topo histórico, né? Vou falar o quê? Bradesco não está no topo histórico ainda, mas fez uma bela de uma semana, está indo em direção ao topo histórico, tem espaço para andar ainda, só tem compra em Bradesco. O Banco do Brasil, o Banco do Brasil já está mais complicado, né? Inclusive teve o balanço feio, né? Queda de 60% no lucro do Banco do Brasil, não é de se surpreender, né? Então esse negócio aqui ainda continua. Se ele acionar essa bandeira de baixa aqui, principalmente se perder os 20 aqui, um abraço, né? Nós podemos ver uma correção maior no Banco do Brasil. Eu sempre tenho medo de algum escândalo de corrupção, alguma coisa assim, e derrubar esse banco, porque na verdade, pelo histórico do Brasil, a gente sabe que tem a corrupção. É só a questão de sair na imprensa ou não, né? Se sai na imprensa, aí fudeu. A Sambi se livrou dessa região aqui, é só compra, vai testar topo histórico, né? A Vale está agora aqui nesse momento onde tem essa linha de tendência que ela chegou, mais essa resistência, então das duas uma, né? Ou ela volta aqui para fazer um pullback e aí temos uma venda, ou se romper isso daqui, aí a Vale se libera. Eu ainda acredito mais na tendência macro, que é de baixa, e eu acho que vai dar venda a Vale, vamos ficar de olho, tá? A Petrobras veio aqui testar topo, nós fizemos essa venda aqui pelo diário, né? Porque aqui é uma região de resistência, esse negócio aqui estava nesse patamar, baixou de patamar agora, então eu acho que esse negócio aqui vai voltar a testar fundo, talvez até perder fundo, né? A Petrobras, eu digo a mesma coisa que eu falei sobre o Banco do Brasil, né? A gente sabe que tem corrupção ali, a gente fica só na espera de alguma notícia sair. A gente vê que essa semana aí teve a Polícia Federal, tem o negócio do INSS que está rolando, né? E aí, turma, nada de viés político aqui, tá? Estamos falando de realidade do Brasil. O Brasil é assim, não importa quem é o presidente, e o negócio do INSS, na época do Bolsonaro também tinha, na época do Lula tem, e você pode falar, proporções diferentes, whatever, tá? A corrupção tá lá, né? Então, eu sempre fico com receio, né, de sair uma notícia falando, putz, descobriram lá que o filho do Lula está ganhando dinheiro da Petrobras, blá, 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 de novo, né, porque essa semana aí a Polícia Federal foi bater na porta da casa do filho do Lula, né. Aliás, os dois filhos do Lula envolvidos aí nessa nova ação da Polícia Federal essa semana, né? Então esse negócio cheira muito mal, a gente já viu esse filme e eu morro de medo aqui de ficar comprado nesses ativos, tá? A B3, apesar de ter feito uma semana espetacular, ela continua dentro da consolidação, ainda feia, né? A VEG, ela, olha, essa semana aqui ela deu uma rateada, né? Mas eu acho que a VEG aqui é só para cima, tá? Isso aqui para mim é respiro, tá? A não ser que ela faça alguma coisa assim, né? Aí eu começo a me preocupar. E a Magalu, essa semana foi uma semana positiva, né? Nós temos aqui essa tentativa aqui de fundos mais altos e tal, né? Mas o divisor de águas está aqui nos R$12, né? Enquanto não se livrar de R$12, não tem compra, né? O dia, e vamos torcer para que isso aconteça, né? Porque Magalu já foi um ativo, imagina, tudo isso daqui, né, que ela fez, não sei se ela tem condição de fazer isso daqui de novo, né? Mas vamos torcer que sim. Imagina que ela rompe aqui os R$12 e aí volta a testar o topo aqui. Nós estamos falando de mais um trade aqui de 2.000%, né? Quem sabe, né? Nos deixa sonhar.
E aí, para finalizar aqui, as commodities, nós estamos aqui com o milho continua enroscado, o boi está com cara de venda aqui, né? Se perdeu o fundo aqui, tem venda. A soja, ela está no limite aqui, né? Ela também precisa se livrar desta região aqui, né? Se livrar dos 25, aí nós estamos falando de um belo trade aqui para testar topo, né? E o café também está aqui tentando romper topo. Vamos ver, né? O Trump. Eu não sei agora como é que isso daí influencia no preço do café. Sinceramente, eu não sei. Tem que seguir o gráfico, tá? Porque o Trump baixou as tarifas do café. E olha só que engraçado. Eu, sinceramente, eu estou falando aqui o que eu li, tá? Eu não assumo que isso daqui é uma verdade, porque o negócio está confuso. Primeiro, o Trump falou que ia baixar a tarifa do café, porque o café estava caro, então ele baixou a tarifa do café da Argentina, não sei se da Colômbia, mas do Peru, do Chile, outros produtores de café aí do mundo, e falaram que não tinha baixado a do Brasil, que o Brasil está com 50%, né? Aí ontem eu li uma notícia de que, na verdade, aqueles 10% que era a tarifa original do Brasil, ele tirou do café. Mas os 40%, que é a tarifa Bolsonaro, continua. Então não vai fazer muita diferença para o café brasileiro. Eu não sei qual que é verdade e qual que não é. Com o tempo vai se esclarecer esse negócio. E eu não sei também qual que é a influência que isso aqui vai fazer no preço desse café aqui no Brasil, né? Então é isso aí, turma. É isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. No meu X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades do mercado internacional, entre outras coisas. E se quiser operar com a gente no método 10X, tem link na descrição do vídeo.